São mais 3 casos agora também, ainda nessa linha de diagnósticos diferenciais. Tá? Terceiro caso, um homem de 64 anos, que chegou para a gente de São Luís do Maranhão. Ele chegou com uma pancitopenia, um quadro meio abrupto. Era um paciente que estava rígido, e ele, de repente, desenvolveu uma pancitopenia, tinha febre e dores ósseas, e aí, obviamente, começou procurando doenças infecciosas, mas não foi encontrado nada. Junto com isso, ele tinha um racho maculopapular, não tinha esplenomegalia, também era um início muito súbito o quadro dele. Tentaram fazer um mielograma, mas o aspirado foi seco, e fez um PET-CT, porque, na verdade, a principal hipótese diagnóstica clínica para esse paciente é que ele tinha alguma outra neoplasia, com esse quadro consumptivo, febre, tudo, e dor óssea. Quando fez o PET-CT, ele acendeu na projeção de todos os ossinhos dele. Parecia uma árvore de Natal, o paciente. Projeção do fêmur, do húmero, da tíbia, brilhava assim no PET, como se fosse a projeção medular de todos os ossos. Não era uma captação muito alta, variava de 2 a 3,5, mas era difusa. Então, aí, mais ainda, a hipótese deles foi de metástase. Deve ser uma metástase de carcinoma de sítio primário desconhecido, com essa captação difusa óssea e esse quadro clínico abrupto. E essa foi a biópsia de medula óssea dele, 64 anos. Então, diferente do primeiro caso que eu mostrei para vocês, esse caso, assim como o segundo, a gente já vê o estroma da medula óssea, mas não tem uma osteoesclerose muito proeminente. A mielofibrose primária, que foi o caso típico que eu mostrei, tinha muita osteoesclerose. Aqui a gente não vê isso. E aqui também a gente tem uma celularidade mal distribuída. Áreas com o estroma mais proeminente, menos celular, e áreas onde eu ainda tenho tecido adiposo, um pouquinho mais celular. Então, aproximando, a gente tinha essa variação de celularidade, mas, sem dúvida, áreas hipercelulares para a idade. Focalmente, pensando que a gente está vendo uma fibrose, pode ser uma mielofibrose primária, a gente vai procurar pelos meiacariócitos, e a gente até tinha uma quantidade razoável de meiacariócitos, formando agregados meio frouxos, assim, ou esparsos, com um núcleo bastante hipercromático, com a lobulação nuclear bastante irregular. E em outras áreas, como essa aqui, além dos meiacariócitos atípicos, bastante pleomorfismo, no sentido de muita variação de forma e tamanho desses meiacariócitos, a gente tinha também grandes famílias eritroides e alguns elementos aqui que a gente imaginava que eram precursores mieloides, provavelmente, misturado com famílias eritroides. Então, um aumento e com retardo maturativo da série eritroide, da série granulocítica, e com esses meiacariócitos também atípicos. Nas outras áreas, tinha degeneração um pouco mais mixoide, ainda tinha um meiacariócito atípico, parece uma ponta de seta aqui outro meiacariócito, aqui só o núcleo do meiacariócito, e umas células que a gente parecia eritroide, mas não tanto, porque tinha um citoplasma um pouquinho mais eosinofílico do que eritroide, uma célula que a gente não conseguia identificar, uma célula meio indiferenciada. Então, isso que levou a gente a fazer o que eu vou mostrar para vocês. Aqui uma área mais hipercelular, aqui ainda tem seguramente uma ilha eritroide, esses meiacariócitos pequenos e hipolobulados, até micromeiacariócitos, e algumas células aqui que eu não consigo definir muito bem a linhagem. Aqui, mais uma vez, os meiacariócitos atípicos, umas células mais indiferenciadas, pode ser um retardo maturativo muito intenso, granulocítico, mas eu não consigo dizer qual é a linhagem dessa célula. E esse era um quadro que se repetia em toda a medula óssea, e como a gente já esperava, tinha uma fibrose reticulínica grau 3, com toda essa alteração estromal que já era visível na morfologia. Então, uma pancitopenia abrupta, e uma morfologia que predominava meiacariócitos pequenos e hipolobulados, alguns, mas já com atipia. Mas aquelas células indiferenciadas, pegando o gancho da pergunta do colega, em relação à imunohistoquímica. Porque, por exemplo, no diferencial de trombocitemia essencial mielofibrose primária pré-fibrótica, a imunohistoquímica ela não é
fundamental, né? Logicamente, na situação que o Henrique comentou, você quer avaliar a quantidade de blastos para ver a progressão da doença e para desenhar a medula óssea, isso sim. Esse caso a gente achou fundamental fazer imunistoquímica, principalmente por conta daquela célula que eu não conseguia caracterizar muito bem a linhagem, né? Então, não parecia muito uma mielofibrose primária, o quadro clínico também não era muito típico. Talvez uma mielodisplasia com fibrose, talvez. O que falava um pouco contra era o fato de ser um quadro agudo, abrupto, o quadro clínico não era tão compatível. Então, a gente tem que começar a pensar em outras possibilidades, mostrar o caso para alguém, pedir uma opinião, porque ele não está no padrão do que eu esperaria para as entidades mais comuns. E aí a gente fez a imunistoquímica. E, para nossa surpresa, ou não para nossa surpresa, a maioria daquelas células, de fato, expressaram CD34. Então, seguramente, eu tenho mais de 20% de células CD34 positivas. Então, tenho blastos CD34 positivos nessa medula óssea. Então, a gente está diante, eu falei para vocês antes, de uma leucemia aguda. E vamos tentar, com base na clínica, com base na morfologia, tentar classificar essa leucemia aguda. E aí a gente vai, leva o caso para o tumor board, expõe o que a gente tem de morfologia e fala, ó, isto é uma leucemia aguda. O mielograma não pôde ajudar a gente, mas o quadro clínico sim. E a apresentação clínica. E com base nesses achados, só mais um CD34 para mostrar a grande quantidade de blastos CD34 positivo. Com a correlação clínico-patológica, a gente fechou esse caso com uma panmielose aguda com mielofibrose, que é um subtipo de leucemia mieloide aguda, que eu vou mostrar para vocês. Então, agora a gente já passou pela mieloproliferativa, pela mielodisplásica, e vamos falar um pouquinho de leucemia aguda. Então, leucemia aguda ou tem uma normalidade citogenética molecular que define essa leucemia aguda, ou tenho mais de 20% de blastos. A alteração molecular ainda é raro a gente encontrar no Brasil lugares que sempre pesquisem alteração molecular na leucemia aguda. Mas quando você encontra, por exemplo, se você tem a translocação PML rara, isso define LMA promielocítica. Existem leucemias agudas com alterações relacionadas à mielodisplasia. Em geral, é uma mielodisplasia que progrediu para uma LMA. E muitos dos casos que a gente ainda classifica, na nossa rotina mesmo, acaba ficando no grupo das LMAs sem outra especificação, cuja classificação ainda tem uma boa analogia com a antiga classificação da FAB, que vai até M7, dependendo da diferenciação, se é promielocítica, se é mielomonocítica, se é monocítica, se é eritroide ou se é megacariocítica. Então, mais ou menos isso a gente tem na classificação da OMS, e muitos dos nossos diagnósticos acabam ficando assim. E é justamente aqui, nesse grupo, sem outra especificação, que está localizada a panmielose aguda com mielofibrose, que é uma entidade porque ela tem uma apresentação clínica característica. São adultos, como esse nosso caso, é uma pancitopenia. Essa pancitopenia ela é sem esplenomegalia, porque essa fibrose que acontece na medula é uma fibrose aguda, uma fibrose muito rápida. Não dá tempo de ter a esplenomegalia quando o paciente está com sintoma. Porque quando você tem uma fibrose que vai se desenvolvendo aos poucos, tipo da mielofibrose primária, vai acumulando célula no baço, aos poucos ele vai crescendo, e o fígado também. Aqui não. Essa doença já foi chamada de mielofibrose aguda, porque é um quadro súbito. A medula óssea é fibrótica, tem células imaturas das 3 linhagens. Por definição, para ser leucemia aguda, tem que ter 20% ou mais de blastos, e traz vários diferenciais, que são outras neoplasias mieloides com fibrose medular. Então, um caso como esse, e casos outros de neoplasias mieloides, você tem que fazer imunistoquímica para desenhar essa medula e para fazer marcadores de maturidade, pelo menos CD34 e c-KIT. O curso clínico é rápido e agressivo. Esse paciente foi indicado para transplante e consolidação, mas em 3 meses ele foi ao óbito. Então, é uma doença bastante rara, mas que entra no diagnóstico diferencial de fibroses na medula, causada por neoplasias mieloides. Isso aqui é a imagem de artigo. Então, a gente vê, caracteristicamente, tem uma proliferação de meiacariócitos atípicos, que ora lembram de mielofibrose primária, ora lembram de mielodisplasia. Eles têm meiacariócitos bastante atípicos e elementos imaturos no fundo. Normalmente, tem muita reticulogênese, e o CD34 ele é positivo em muitas células.
parece algumas áreas do nosso caso. Vamos para o próximo caso. Uma paciente de sexo feminino, de 55 anos, uma senhora viúva com 2 filhos, natural de Jacareí, São Paulo, e tinha uma alteração no hemograma. É sempre assim, o paciente vai, faz o hemograma, estou com cansaço, estou com dor lombar, faz o hemograma, deu o hemograma alterado, faz aquela investigação, tudo. Essa paciente tinha, curiosamente, anemia e plaquetose. Então, essa é uma combinação que o hematologista geral, digamos assim, ele vê bastante, porque uma das principais causas de anemia e plaquetose é a anemia ferropriva. Então, a primeira coisa que ele vai fazer com anemia e plaquetose é suplementar ferro, ferro oral, ferro injetável. Provavelmente a paciente fez isso e não melhorou. Então, ela tem realmente um quadro de anemia e plaquetose. Uma plaquetose expressiva, 1.200.000, e não tinha visceromegalia. E sempre que tem plaquetose, mais comum da gente encontrar é trombostemia essencial, diferencial, mielofibrose primária pré-fibrótica. E aí, o hematologista já pediu o painel molecular e veio o JAK2 mutado. E aí, quando essa situação acontece, é normal vir o pedido para você, solicito biópsia de medula óssea para diagnóstico diferencial entre trombostemia essencial e mielofibrose primária pré-fibrótica. E aí, o hematologista, às vezes, é legal, fala, observação, JAK2 mutado. Quer dizer assim, ou é uma ou é outra, não inventa. E aí, manda a biópsia de medula óssea para você, e a gente vai ver a biópsia de medula óssea. Paciente de 55 anos, fazendo a regrinha, 100 menos 55, tem que ter 45%, mas não pode ser xiita, tem que ser 45%. Você não vai esperar que todas as pessoas de 55 anos vão ter exatamente 45% de célula da medula óssea. Vamos botar uma margem de erro, não tão grande quanto a do Ibope, mas vamos botar 10% para mais ou para menos, pelo menos aí para considerar ainda como normo celular. Então, ela tem 55 anos. Então, a gente tem uma medula, por exemplo, se a celularidade, normalmente ela não é regular, mas eu tenho seguramente áreas de hipercelularidade, e aqui mais de 50% com certeza. Aqui eu tenho uma hipercelularidade para uma pessoa de 55 anos. As trabéculas ósseas não me chamam a atenção, os sinusoides aqui não estão me chamando a atenção. Isso são todas as coisas que a gente vai observar no aumento pequeno e médio. Antes de você chegar lá no maior aumento, na imersão, para ver a célula, você tem que ver todas essas outras características. Então, áreas de grande celularidade. Já tem uma celulinha aqui que está chamando a atenção, mas não dá para ver muito bem. Vamos chegar mais perto para ver. Aqui já está melhor. Tem um elemento aqui que chama muita atenção, porque está muito hipercelular. Qual é a célula? Meacariócito, né? Então, está falando muito do meacariócito. Depois a gente vai mudar, vai parar de falar dele, vai falar de outro, mas agora é do meacariócito. Então, tem uma grande proliferação meacariocítica. Lembra que é uma paciente que tem plaquetose, JAK2 mutado, né? Então, deve ser mielofibrose primária ou trombostemia essencial. E tem muito meacariócito, aqui em geral, eles têm um núcleo arredondado ou hipolobulado, e alguns são pequenos. Então, reparem que essas pacientes normalmente vêm com um depósito de ferro, porque já tem transfusões. Não consigo delimitar muito bem as famílias eritroides, tem um certo retardo maturativo granulocítico. E o achado mais frequente, mais constante dessa medula óssea é uma hipercelularidade meacariocítica, as células com núcleo arredondado e hipolobulado. Meacariócitos monobulados, aqui tem até um binucleado. Aqui outra área, reparem o ferro, muita celularidade, aqui uma figura de mitose e os núcleos arredondados. Tá? E o que eu vejo no fundo também é uma linhagem granulocítica com um certo retardo de maturação. Mas o elemento predominante e a alteração mais importante é na série meacariocítica, com hipercelularidade e elementos pequenos e hipolobulados. A reticulogênese não chamava atenção, aqui é vaso, então você esquece o vaso é o controle. Né? Como tinha algumas interseções, essa ficou como grau 1. Não esqueçam da regrinha, por convenção, que a OMS traz para a gente, que o Augusto falou. Normalmente, você não tem o mesmo grau de reticulogênese em toda a amostra. É variável. Tem 0, 1 e 2. Por convenção, a gente vai atribuir o maior grau que ocupa pelo menos 30%.
Então, essa é uma definição. Você pode descrever. Reticulogênese tem que dizer, se você quiser colocar entre parênteses assim, presença de grau 1, grau 2 e grau 3, mas o grau 3 predomina em 40%. Então, vai ficar como grau 3. Tá? Isso é a convenção da OMS. Esse ficou como grau 1, 0 e 1 não é reticulogênese significativa. Tá? 2 e 3 é significativo. E aí, a hipótese da nossa colega era trombostomia essencial e mielofibrose primária. Mas vocês acham que esses meiacariócitos têm aquele padrão desse diferencial, que normalmente é grande, polimórfico e volumoso, né? Aqui a gente tem outro padrão, que lembra mais que doença? Mielodisplasia. Lembra mais mielodisplásico. Então, a gente tem que muito mielodisplasia, e ela falou que é JAK2 e tem plaquetose. Então, uma coisa estranha aqui, vamos parar o caso, vamos ligar para ela, mandar um WhatsApp. E a gente liguei e falei assim, diz uma coisa, é JAK2 positivo mesmo? Tem certeza absoluta? Eu tenho certeza absoluta. JAK2 positivo, o laboratório é confiável. E o que mais você tem aí? Não, espera aí que eu vou abrir o cariótipo que chegou agora. Deleção isolada do braço longo do cromossomo 5. Isso, junto com a mutação do JAK2, junto com a morfologia que a gente tem, faz o diagnóstico de síndrome mielodisplásica com deleção isolada do 5 e mutação do JAK2. E vamos entender que doença é essa. Tá? Primeiro, falar da mielodisplasia com 5Q-, síndrome 5Q-. Nunca esqueçam mais essa morfologia desse caso, porque a síndrome de 5Q- vai ter sempre essa morfologia cheio de meiacariócito pequeno e hipolobulado. 5Q é a alteração mais encontrada em mielodisplasia. Se ela estiver isolada, ou se ela tiver, no máximo, mais uma alteração que não envolva o cromossomo 7, ela confere bom prognóstico. Por quê? Responde à lenalidomida e tem baixa taxa de progressão para leucemia mieloide aguda. E ocorre mais frequente em mulheres. Então, é muito importante identificar quem é mielodisplasia com 5Q-. E não é infrequente a associação numa paciente que tem SMD 5Q-, que tem a mutação do JAK2. E, em geral, quando ela tem essa mutação do JAK2, ela vai ter plaquetose. E isso pode confundir o diagnóstico diferencial. Só que a morfologia da medula óssea desses casos é idêntica à da síndrome mielodisplásica 5Q-, com uma hipercelularidade de meiacariócito, sendo eles pequenos e hipolobulados. Essa é uma revisão sobre a associação, a frequência de JAK2 positivo em síndrome de 5Q-. É muito variável na literatura, depende muito de qual metodologia foi usada para pesquisar o JAK2. Se foi por PCR, se foi por sequenciamento convencional, se foi por NGS. Quanto mais sensível o método, mais mutação de JAK2 se encontra. Quando a paciente tem essa combinação, normalmente ela tem trombocitose, a medula óssea tem proliferação de mega, com morfologia de mielodisplasia, ou seja, pequeno e hipolobulado. Ainda mantém a boa resposta à lenalidomida, inclusive com redução da carga alélica do JAK2. Então, o que ele causa só esse JAK2? A plaquetose, e levanta outros diagnósticos diferenciais. E a gente tem que lembrar que mutação do JAK2 não é patognomônico daquelas 3 doenças. Pode estar presente, por exemplo, nessa aqui. Então, aqui um quadrinho que define essa combinação, tem que ter 5Q-, tem que ter JAK2. Normalmente, a paciente tem anemia, com trombocitose, sem esplenomegalia, sem sintomas constitucionais, que era o caso da nossa paciente. O prognóstico é favorável, responde à lenalidomida. E na medula óssea, a gente vai ter uma celularidade aumentada, com megacariócitos atípicos hipolobulados, não tem escleroblastia anel e não tem fibrose significativa. Então, foi um caso que, juntando todos os fatores, a gente conseguiu fazer esse diagnóstico. Aqui também são imagens do artigo, para mostrar os meiacariócitos, com o núcleo pequeno e hipolobulado. Aqui é para mostrar a ponte entre os eritroblastos, que é um sinal de displasia, e aqui a biópsia de medula óssea, que é muito parecido com qualquer outra biópsia de 5Q- que vocês vão ver. Predomina a hipercelularidade e os núcleos arredondados desses meiacariócitos. E agora, o último caso, antes de passar para o próximo tema, paciente do sexo feminino, 65 anos, uma história muito parecida com o caso anterior, também tinha anemia, também tinha trombocitose, só que essa tinha hepatosplenomegalia e era JAK2 positivo.
Então, sempre que tiver trombocitose com JAK2, não tem como cobrar do hematologista um diferencial diferente. Ele vai pensar em trombocitemia essencial ou mielofibrose primária. Nesse caso, pela anemia e hepatosplenomegalia, ele até pensa mais em mielofibrose primária, porque a trombocitemia essencial não costuma ter hepatosplenomegalia nem anemia com leucocitose. Então, fez a biópsia de medula óssea. 65 anos, né? É isso que o Augusto falou. Você fala assim, adulto, biópsia de medula óssea, é hipercelular. Né? Então, intensa celularidade. Esse caso, por exemplo, você vê que um trecho dessa biópsia, ele foi tangencial. Um trecho dele pegou aqui um pouquinho, talvez, do periósteo, aqui tecido fibroso ligamentar, aqui é córtex, aqui subcortical, mas o restante foi melhor. Então, deu para salvar. Né? Mas agora, se não der, você tem que, sutilmente, falar que aquele material dificulta a avaliação hematológica, sugere-se a realização de nova biópsia. Então, aqui a gente tem uma alta celularidade, uma celularidade muito alta para a idade e uma medula bastante desorganizada. Que a medula organizada é aquilo que o Augusto mostrou. Você tem que ter a ilha eritroide no espaço intertrabecular, tem que ter mais granulócito do que eritrócito, no espaço paratrabecular, os precursores granulocíticos, e aqui está tudo bagunçado. Eu sei que aqui talvez tenha uma família eritroide mal distribuída, tem muito elemento que deve ser precursor granulocítico ao lado de uns mais maduros, então tem um retardo maturativo granulocítico, desorganização da família eritroide, talvez isso seja o núcleo de um meiacariócito, vamos ver mais de perto. Então, alguns meiacariócitos com morfologia não muito alterada, nesse fundo bastante proliferado com retardo, mas outros núcleos já mais hipercromáticos, outro pequeno hipolobulado e outro mais atípico, como se fosse de uma mielofibrose. Aqui, um meiacariócito com a cromatina já mais clara, talvez com uma lobulação, como se fosse de uma polistemia vera, sempre nesse fundo com retardo maturativo granulocítico, e a família eritroide, que é difícil de encontrar, deve estar mal distribuída por aqui. Então, os meiacariócitos pequenos e polobulados, como esse aqui, uma proliferação eritroide, que eu já consigo ver mais uma família grande, mal distribuída por aqui, não está formando aquela ilha eritroide muito bem, e um retardo maturativo granulocítico. Aqui, alguns meiacariócitos, ficaria na dúvida se é um meiacariócito de trombocitemia essencial ou de mielofibrose, ao lado de um pequeno hipercromático, outro mais irregular, nesse fundo mais proliferado e com retardo maturativo das outras duas séries. Em outras áreas, a gente tinha um polimorfismo ou pleomorfismo dos meiacariócitos, lembrando um pouco mais mielofibrose primária. E esse caso tinha bastante reticulogênese, aqui grau 2, então ficou como grau 2. Então, a gente tem uma medula óssea hipercelular, que não é só o meiacariócito que chama atenção, também chama atenção série eritroide proliferada e retardo maturativo granulocítico. Se eu pensar só na morfologia do meiacariócito, é mais polimórfico e volumoso, que me faria pensar mais nas meloproliferativas Filadélfia negativas. Mas nenhuma delas eu vou ter um quadro tão florido nas outras duas séries como eu tenho aqui. Por exemplo, mielofibrose primária pré-fibrótica, você não vai ter uma proliferação eritroide. Se você tem um quadro que o meiacariócito parece de mielofibrose, mas está muito evidente a série eritroide, dá um passo para trás que não deve ser mielofibrose, porque característica da mielofibrose é diminuição eritroide. Então, pense em outros diferenciais. Pensa se isso não é uma polistemia vera, que tem muita série eritroide, ou se não é uma outra possibilidade. Então, aqui, trombocitemia essencial com essa celularidade, esquece, isso aqui não é. Mielofibrose primária fibrótica, como eu falei. Se você olhar só para o meiacariócito, talvez você até se convença que eles têm atipia de mielofibrose primária, às vezes de polistemia vera, mas o restante não está parecido, porque tem uma proeminência das famílias eritroides. E aí, a gente sempre vai colocar mielodisplasia, porque é bem variável, e outro, só que lembra que era um caso JAK2 positivo. Então, vamos telefonar, porque essa história está estranha também. Ou então, você para o caso e vai ser descritivo. Como eu falei, quanto menos informação, menos preciso.
Aí, já que 2 é positivo mesmo, é positivo, confirmado. Tem trombocitose? Tem trombocitose. E o cariótipo? O cariótipo veio normal. Falei, o que mais você tem aí? Está difícil de fechar esse caso. Então, vamos ver o mielograma. Hipercelular, hipocelularidade relativa neutrofílica, ou seja, tem hipercelularidade eritroide, meia cariocítica hipercelular, com elementos hipolobulados, eritroide hipercelular, com deseritropoese. É difícil pegar um mielograma também que esteja precisamente descrito, quantificado, a displasia, etc. Normalmente são descrições um pouco mais subjetivas. Mas veio um dado objetivo, estereoblastos em anel, 80%. Quando veio o estereoblastos em anel assim tão alto, eles referiram já para a pesquisa de mutação de SF3B1, que é o gene que está associado com mielodisplasia e estereoblasto em anel. Bastava 15%, aqui tinha 80%. Então, isso é um achado de mielodisplasia. Só que eu tenho JAK2 mutado e trombocitose. Então, de novo, você leva para a reunião, bate no liquidificador para conseguir classificar essa doença. E o que essa paciente tem é uma doença daquela categoria híbrida. Mielodisplasia / mieloproliferativa, com estereoblasto em anel e trombocitose. O que ela tem de mielodisplasia? Ela tem a anemia e ela tem alteração morfológica da medula óssea, estereoblasto em anel. O que ela tem de mieloproliferativa? Ela tem o JAK2, a trombocitose e a morfologia do megacariócito. Então, essa é uma categoria muito específica. Tá? Ela era chamada antigamente de anemia refratária com estereoblasto em anel e trombocitose. Hoje em dia, ela se chama síndrome mielodisplásica / mieloproliferativa com estereoblasto em anel e trombocitose, e ela passou definitivamente para o grupo da SMD-SMP. Então, antigamente era anemia refratária com estereoblasto em anel e trombocitose, agora é síndrome mielodisplásica mieloproliferativa com estereoblasto em anel e trombocitose. E os critérios diagnósticos a paciente preencheu, que era anemia com displasia eritroide, mais de 15% de estereoblastos em anel, tinha mutação SF3B1, e é preferível quando você encontra a mutação no JAK2, e essa paciente tinha também, então encaixou nessa doença, a gente conseguiu classificar. Aqui são exemplos de livro, aqui para mostrar anemia hipocrômica, aqui os megacariócitos nessa situação, diferente da anterior. Lá a gente tinha megacariócitos de mielodisplasia. Aqui a gente tem megacariócitos de mieloproliferativa. São grandes, volumosos, hiperlobulados e polimórficos, né? Tem grande e pequeno. Aqui para mostrar a displasia na linhagem, na série eritroide, com essas pontes aqui entre as células, e os estereoblastos em anel. Em resumo, essa aula foi para mostrar para vocês os diagnósticos diferenciais de fibrose da medula e de mutação de JAK2 positiva, para a gente não pensar só que JAK2 são só aquelas 3 doenças. Existem outras doenças, principalmente essas 2 que eu mostrei para vocês, que podem ter JAK2. Então, o diagnóstico diferencial de fibrose é neoplasia mieloide. Nunca esquecer a LMC, tá? Ela tem que estar no bolso direito do hematopatologista. Síndrome mielodisplásica com fibrose, a gente viu, panmielose aguda com fibrose, e LMA-M7, leucemia megacarioblástica aguda, que cursa com fibrose. Como eu vou diferenciar? Essas 2 são leucemias agudas. Então, pela quantidade de blasto, você já diferencia. Tem que ter mais de 20% de blasto. LMC tem que ser BCR-ABL positivo. E mielodisplasia, aí você vai ter que juntar todos os dados de hemograma, mielograma, cariótipo e alterações moleculares. Esse é um artigo interessante que fala também sobre esse tema, diagnóstico de fibrose, né? Panmielose aguda com mielofibrose, megacarioblástica aguda, que geralmente tem mielofibrose primária por si e mielodisplasia com mielofibrose. E aí ele traz critérios que auxiliam a gente fazer essa classificação. Essas 2 são leucemias agudas, então tem que ter aumento na quantidade de blasto, na panmielose aguda e na leucemia megacarioblástica aguda. Mielofibrose primária vai ter mutação de JAK2, mas não é patognomônico, a alteração é só no megacariócito. E nas mielodisplasias, em geral, você tem citopenias e alterações morfológicas em todas as séries. E nesse artigo é interessante porque uma das características que ele fala na biópsia de medula óssea que pode ajudar
a fazer o diagnóstico de mielofibrose é a osteosclerose, porque nem a panmielose aguda com mielofibrose, nem a leucemia miocardioblástica aguda e nem a mielodisplasia vão ter tanta osteosclerose quanto a mielofibrose primária. Então, também não vai ser um dado que vai ser patognomônico, mas se coloca também na balança a favor da mielofibrose quando existe osteosclerose. As outras vão ter fibrose, às vezes muita fibrose, muita reticulogênese, e a osteosclerose não acompanha. Na mielofibrose, a osteosclerose acompanha. Para relembrar, né, existe também a mielofibrose pós-polistemia vera. Cerca de 15% dos casos, em 10 a 15 anos de polistemia vera, eles vão desenvolver mielofibrose. Então, aquele paciente que tem polistemia vera, aquele paciente que tem hemoglobina de 20, 18, 10 anos de doença, vai controlando, e aí, de repente, a hemoglobina dele começa a baixar, 18, 17, 14, fica normal, às vezes faz até anemia. Então, isso já é um critério para você suspeitar que ele está fazendo uma mielofibrose pós-policitêmica. E quando você faz a biópsia de medula óssea, o quadro morfológico é idêntico da mielofibrose primária. Você só sabe que ela é secundária porque o paciente tem que trazer a história junto. Senão, histologicamente, são muito parecidos. Tem fibrose com osteosclerose, o quadro clínico é igual, é anemia com leucoeritroblastose, esplenomegalia e sintomas gerais. Vai ter muita fibrose, vai ter proliferação de miocariócito com atipia e vai ter a fibrose. Vai ter dilatação do sinusoide e fibrose reticulínica e colagênica. Mas, como eu falei para vocês, ninguém consegue viver 10, 15 anos com uma polistemia vera sem ser descoberto. Então, normalmente, o paciente vai trazer a história de uma polistemia vera prévia. Então, encerrando, morfologia, né? Biópsia de medula óssea. É muito importante em casos com fibrose, até nas mielodisplasias, porque o aspirado pode ser seco. Sempre correlacionar, né, principalmente para a mielodisplasia, que é o diagnóstico mais difícil, com hemograma, com a evolução daquela citopenia, com o mielograma, com citogenética, com alteração molecular. Você pega um caso com suspeita de mielodisplasia, a gente abre o prontuário, aí vem lá alteração cariótipo, trissomia do 8, trissomia do 7, pronto, mielodisplasia, você fica tranquilo, que aquilo que você está vendo não é reativo, porque tem alteração molecular responsável por aquilo. E as duas mensagens principais, nem toda fibrose na medula é mielofibrose primária, tem diferenciais hematológicos e não hematológicos, e nem tudo que tem JAK2 é polistemia vera, trombostemia essencial e mielofibrose primária. Claro que esses ainda vão ser mais frequentes, mas só para a gente lembrar que vão ter outras entidades que vão ter mutação do JAK2 e que a gente vai precisar da correlação para fazer esse diagnóstico. Essas foram as referências e muito obrigado.